Fim de ano chegando, reformulação a todo vapor no Grêmio e tem saídas que ainda devem acontecer no Tricolor. É sobre isso que a gente vai te falar agora aqui no PG, convidando você, lógico, a já deixar aqui nos comentários a sua opinião dos jogadores que ainda estão no Grêmio. Quem você liberaria, quem você venderia para a próxima temporada? Rafa, ainda temos alguns nomes que podem não ficar para 2024, né, meu querido? Temos alguns nomes que chegaram recentemente, alguns nomes históricos também, que estão nessa lista de que pode sair do Grêmio, né? Para a temporada 2024. A gente está falando de Pedro Jeromel, de Luan, né? Que são esses mais veteranos do elenco. Mas tem jogadores também, por exemplo, o caso do Bruno Vini, do André Henrique, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer e que chegaram também recentemente. A gente vai falar de todos esses para você agora, aqui nesse vídeo no Portal do Grêmio. Exatamente. Então a gente vai te falando e você vai deixando aqui nos comentários a tua opinião. O que você acha, se você renovaria, não renovaria, enfim. Vamos começar falando por Jeromel. O próprio jogador disse que gostaria sim de permanecer em 2024, mas ainda não teve uma procura oficial do Grêmio, Rafa. É um caso de jogador que tem contrato vencendo, é um ídolo absurdo, né, do Grêmio, e tem essa situação da lesão crônica. Como o próprio Jeromel disse, é uma lesão que ele não vai conseguir curar. É uma lesão que ele vai conseguir amenizar para ir conseguindo jogar aos poucos no que pode ser a sua última temporada, caso ele fique, né, Rafa? A situação de Jeromel é um pouco mais específica do que as outras que a gente vai te citar aqui agora. A gente tem que lembrar, por exemplo, do caso do Diego Souza, que fez um contrato de 6 meses, né? O Diego Souza muito menos ídolo do que o Pedro Jeromel, obviamente, mas é um modelo de contrato que pode ser adotado nesse caso do Jeromel, por conta da idade, por conta da situação de Pedro Jeromel, que vem de um ano onde ele não conseguiu jogar, né? O Jeromel ficou fora de praticamente toda a temporada do Grêmio, e apesar do seu desejo de ficar, dito por ele, também foi dito pelo próprio que ele não está conseguindo, né, jogar. E isso ele vai ter que colocar também na balança na situação de Pedro Jeromel, para saber se o Grêmio vai continuar com ele ou não. Bruno, já indo para a opinião aqui, Jeromel, podendo jogar, ele tem pelo menos mais um ano de futebol, né? Então, se o Jeromel estiver bem fisicamente, vale a pena renovar. A gente não sabe qual é a real situação de Pedro Jeromel. Quem sabe é o Grêmio com seus médicos e o próprio atleta. Eles que têm que fazer essa composição para ver, né, como vai ser feito esse modelo de negócio. Outra coisa, o Jeromel ganha um salário em torno aí de 800 mil reais. Não tem como renovar por esse valor. Mesmo que ele jogue todos os jogos, enfim, o salário vai ter que baixar. O Grêmio não tem dinheiro assim para estar gastando com jogadores já mais experientes, mais velhos, né? O Grêmio vai precisar investir em outras posições, em outros jogadores e vai precisar do dinheiro. O Jeromel ganha um salário mais elevado. Tudo isso vai pesar nessa renovação ou não, nessa saída ou não de Pedro Jeromel. É isso aí, Rafa. E aí, até pra gente já caminhar para os outros, são vários nomes que a gente vai falar. Vamos seguir na zaga? Vamos fechar a zaga aqui primeiro pra gente ir pra sequência, falando de Bruno Alves e Bruno Vini. Tem situações diferentes os dois com contrato para vencer nesse final de ano, que é quando você está assistindo esse vídeo aqui. E aí a gente tem situações diferentes para cada um deles, né, Rafa? Bruno Alves deve ter a sua saída encaminhada, não foi procurado pelo Grêmio para uma renovação. E o Bruno Vini, por outro lado, tem uma tendência de permanência. Então, são situações opostas para esses dois zagueiros que também foram importantes para o Grêmio em momentos diferentes da temporada de 23, né, Rafa? Foram interessantes, mesmo que para compor ele. O Bruno Alves, a gente já tinha meio que estado com certa saída de Bruno Alves, né? E ele ainda não. O Grêmio ainda não anunciou, ele também não anunciou, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Bruno Alves. A tendência é de que ele não fique. O Bruno Vini, pelo contrário, a tendência é que ele fique. Apesar dele não ter sido procurado ainda, até acho que o seu empresário já foi contactado, né, nessa questão de uma possível renovação, mas a gente não tem nada certo do Bruno Vini. A tendência dos zagueiros Brunos, né, é que o Bruno Alves não renove e que o Bruno Vini renove. O Grêmio vai optar por ficar com um jogador que chegou mais recentemente e que não tem tanta antipatia assim no torcedor. O Bruno Alves ele já está com um estigma já no torcedor de que não serve, né? E o Grêmio vai optar talvez por ficar com o Bruno Vini. Não é esse o motivo, né? O Grêmio não vai levar em conta a torcida, o torcedor nessa questão da renovação do atleta, mas também é levado em conta essa questão. Acho que Bruno Vini fica e Bruno Alves não, Bruno.
É isso, Rafa. Agora, já caminhando para a parte mais ofensiva, vamos falar sobre um destaque que deve sair e outro que ainda tem a sua situação bem indefinida, mas é possível, né, que a gente tenha um caminho, uma luz aí no fim do túnel. Ferreira e também o Luan, Rafa. Ferreirinha começou a ser seguido no Instagram pelo presidente do São Paulo, né? As tratativas passam ali por cerca de 8 milhões pelos 35% que o Grêmio tem de direito em relação ao passe do jogador. E, Rafa, parece realmente uma questão de tempo. Pode ser, inclusive, que você, no momento que você esteja vendo esse vídeo, essa negociação esteja, inclusive, fechada. Mas é uma tendência muito grande de saída do Ferreirinha. Por outro lado, Rafa, Luan deve permanecer, tem contrato até o final de 23, mas é estudado ali nos bastidores para que seja estendido esse contrato até o final do Gauchão para que ele tenha uma rodagem maior. Luan que chegou e não jogou, né, Rafa? Não é que não jogou, que ele não entrou em campo. Ele entrou em campo, mas tão pouco que a gente não Muito conseguiu pouco. ter uma amostragem, né, do que ele pode fazer de fato nesse retorno ao Grêmio, Rafa. Ferreirinha e Luan. Ferreirinha tendência, e aí como tu muito bem falou, né, quando você estiver vendo esse vídeo já pode ter acertado com São Paulo, que a tendência, né, de futuro para o Ferreira é o tricolor paulista, é o São Paulo, e é uma tendência que ele vá de fato jogar lá. O Luan, por sua vez, Bruno, acho que o Grêmio acerta muito nessa questão da renovação até o fim do gauchão. Acho que é um modelo, inclusive, eu citei o Jeromel antes, né, que eu faria com o Jeromel, que é de um contrato mais curto para ver a real situação física, técnica do jogador, né? E aí acho que é um modelo de negócio interessante. Sou fã do Luan, todo mundo sabe, cara, rei da América, campeão da Copa do Brasil, jogador extremamente importante nos últimos anos vitoriosos do Grêmio, mas a gente precisa ser racional também, né? E sendo racional, o contrato até o final do Gauchão é um bom contrato com o Luan. Indo bem no gauchão, renova, aí sim, aí vê como é que vai fazer, se vai até o fim do semestre, se vai até o fim do ano, mas o contrato até o fim do gauchão é bom. E para o Ferreira, vai ser bom para o Ferreira, vai ser bom para o Grêmio, vai ser bom para o São Paulo, vai ser bom para o empresário do Ferreira, vai ser bom para todo mundo que ele vai para o São Paulo. Né? Então só falta, de fato, concretizar essa negociação. É isso, Rafa. E aí, para a gente fechar nesse pacote de possíveis saídas, primeiro, na verdade, que a gente vai te falar agora dessa sequência final, um jogador que teve a sua situação indefinida, mas agora deve ajustar isso tudo para permanecer para alívio da torcida do Grêmio, que é o Kaique, né, Rafa? Tinha essa situação ainda, né, indefinida, até o momento da gravação desse vídeo ainda está indefinida, mas tudo caminha para um acerto de uma renovação por mais 2 temporadas com o Kaique, inclusive que ele seja o titular do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Essa é a ideia do tricolor no momento. Então, o Kaique, que estava nessa barca de indefinições do Grêmio e, consequentemente, não uma possível saída, vai permanecer. Esse fica no Grêmio. Acho que é um acerto, né, Rafa? Acho que sim, e aí muito contestado o Gabriel Grando durante o ano, né? O goleiro que foi titular a maior parte do tempo. Kaique jogou os 2 ou 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro foram com o Kaique. E o Grêmio acerta sim na renovação com o Kaique, num contrato mais de 2 anos, porque a tendência é de perda do Gabriel Grando, né? O Gabriel Grando que pode ir para o futebol italiano a qualquer momento também. Quando você estiver vendo esse vídeo, o Gabriel Grando já pode ter acertado com algum outro clube e o Kaique vai para ser o titular, a princípio, no Campeonato Gaúcho, mas a gente sabe, né, que indo bem no Campeonato Gaúcho ele pode ser o titular para o resto da temporada. Acerta o Grêmio na renovação, Bruno. Acho que é um bom nome para o Grêmio começar a sua temporada 2024. É isso. E aí, fechando a lista com 2 nomes. Um que o Grêmio pode negociar com o Santos, não foi envolvido pelo negócio no Soteldo, que era até uma possibilidade. O Pedro Lucas, né, Rafa, ainda pode ser emprestado ao Santos, negociações que acontecem nos bastidores. E por outro lado, André Henrique, é um jogador que, caso o Grêmio queira permanecer com ele, precisa pagar, né, um valor ali aproximado de 7 milhões pelo atleta ao Hercílio Luz para ficar em definitivo com ele, né, Rafa? É também uma medida que o Grêmio não tomou como definitiva, mas se considera um jogador importante, nem que seja para elenco para a próxima temporada, precisa fazer isso. Assim a gente fecha todo esse pacote, né, Rafa, e vai acompanhando todos os detalhes aqui no portal do Gremista. É isso, Pedro Lucas que vem de uma temporada já de empréstimo, né, ao Ceará, junto ao Ceará, que não conseguiu acesso da Série B para a Série A, e ele volta para o Grêmio
e como moeda de troca, né? Não vai ser utilizado pelo Renato nessa temporada, nem no Gauchão, então Pedro Lucas vira moeda de troca, e acho que o Grêmio acerta na questão do empréstimo, caso ele vá para o Santos mesmo, porque o Santos vai jogar um ano de Série B muito difícil, muito pela situação do Santos, né? Financeira, a situação estrutural do Santos é muito complicada, e o Pedro Lucas pode se sobressair nesse ambiente, né? A questão, quem foi o outro jogador que falou? André Henrique. André Henrique é um cara que é um investimento considerado por parte da torcida alto, né? Que é o valor pago ao Hercílio Luz. Seriam duas parcelas, né? Uma de 1.200.000 agora no final desse ano, de 2023, ou no início de 2024, aí é acertar com o clube, e a outra parcela de 1,8 milhões lá no final de 2024 ou ainda no início de 2025 também a acertar com o Hercílio, que daria um total de 3 milhões de euros. Com a cotação do euro hoje vai para casa de 12, 15 milhões talvez de reais, né? É um valor considerado alto? É, mas o Grêmio, por exemplo, estaria indo atrás do Funes Mori, que é um jogador já mais velho, tá certo que é mais consolidado também, mas que é um investimento na casa de 27 milhões, né? Então, olha, Bruno, acho que nesse momento eu investiria no André Henrique, não investiria no Funes Mori. Sabe, jogador que tem poder de revenda, jogador que pode render muito ainda na mão do Renato, eu investiria no André Henrique. É isso, vamos ver o que o Grêmio faz com essas ações que restam. Você acompanha tudo por aqui, se inscreve, acompanha a gente no canal, também no nosso site, nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.